Oi, gente, tudo bem? Estou eu aqui mais uma vez para a gente dar notícias do fim do mundo, tá? Eu falei para vocês que eu ia fazer uma série de vídeos falando um pouco sobre esse mês de dezembro em especial, né, das coisas que estão acontecendo. Não é novidade para ninguém que o ano de 2020 foi um ano extremamente especial, para dizer o mínimo, certo? E o final de ano, quer dizer, apesar de ter sido um ano muito pesado, com muitas conjunções em signos de terra, como no caso Capricórnio, a presença de Urano, né, em signo de terra, em touro, tudo isso vai dar um aspecto um tanto tenso, pesado, e em muitos momentos arrastado mesmo dentro da história que a gente viu. E hoje a gente vai falar sobre o eclipse solar total que acontece no dia 14 de dezembro, que vai ser visível em grande parte aqui da América do Sul, inclusive Brasil. E ele tem uma visão, ele vai trazer, na verdade, para a gente, né, um pouco do que é o fechamento dessa era, essa era extremamente capricorniana, tá, para o nascimento de uma nova era. Tá? A gente já falou isso no vídeo passado, eu vou voltar a incrementar isso daqui com algumas discussões que eu levanto nesse vídeo também. Tá? A gente já falou também que, na verdade, em termos de astrologia, o que a astrologia sugere? Ela sugere a história desses ciclos planetários. Esses ciclos planetários falam não só do retorno dos planetas nos seus signos regentes, né, o caso de Saturno, nesse momento que termina um ciclo em Capricórnio, fecha, então ele volta, ele chega em Capricórnio, né, que é o signo regente dele, e a partir daí ele começa uma nova rodada disso daí. E também a própria Lua, quando a gente vai falar do eclipse, né, a gente vai falar da Lua nova, a Lua faz esse círculo, né, esse ciclo, e esse ciclo, na verdade, traz uma evolução aí, né? Você na Lua nova planta uma semente e cresce, germina, você trabalha sobre aquilo, você vai ter uma visão dela crescendo, que é a Lua em oposição, né, ao Sol, que é justamente a Lua cheia, e depois você vai fazer uma limpeza ali das coisas que deram errado, arrumar o terreno para plantar, né, novamente de uma forma um pouco mais correta, enfim. E dentro disso vai se passando todo o zodíaco, cada um com uma mensagem para a gente. Nesse momento, a lua nova ela vai estar, né, acontecendo no signo de Sagitário. Então a gente vai falar um pouco sobre isso daqui. Então, esses fechamentos de ciclo, que a gente vai chamar de fim do mundo, na verdade, fecham uma sequência de eventos que vão trazer algumas características para a nossa evolução, para a nossa sociedade, coisas que também chegam ao fim, né? Situações que chegam ao fim dessas energias, principalmente as energias capricornianas, as energias. Não que ele vai deixar de existir, tá, gente? O Capricórnio é super importante, porque ele edifica, ele constrói, né? Mas, enfim, precisa às vezes dar uma limpeza, porque dentro dessa visão, né, do Capricórnio tem muitas questões envolvidas, né? Autoridade, hierarquia, né? Uma visão de mundo bem vertical, né? Essa autoridade é muito forte, a paternalidade, né? O patronato, vamos dizer assim, enfim, todas essas coisas vão estar presentes aí. Tá? E agora a gente vai entrar numa fase um pouco mais livre, mais horizontal. A gente vai falar disso também. Aqui é mais para a gente dar essa introdução, que a gente está trabalhando com finais e começos de ciclos, tá? E essa lua nova, ela vai entrar num momento, né, em que algumas energias extremamente fortes, né, vão estar presentes. Vamos lá entender? Então, o que é o eclipse? A gente já falou isso aqui, né, mas volto a repetir. Um eclipse, na verdade, é quando existe esse alinhamento entre Terra, Sol e Lua, tá? Esse alinhamento, ele pode ter algumas posições, né, de acordo com, bom, enfim, se astronomia não vamos entrar muito nesse caso, mas aí no caso, o eclipse solar, e no caso aí o total, ele é justamente isso, no momento em que o Sol, né, tem a Lua está entre o Sol e a Terra, e então a Lua vai projetar uma sombra sobre a Terra, tá? Esse é o eclipse solar os eclipses solares acontecem sempre na Lua nova, né? Não todas as luas novas, claro. Aqui a gente tem um outro aspecto que dá, né, dessa questão do eclipse, que é justamente porque nem sempre esse alinhamento ele se dá de uma forma, né, horizontal. Às vezes a Lua está mais em cima, então não chega a ter eclipses ou eclipses leves, enfim.
esse, no caso do dia 14 de dezembro, tem essa amplitude, porque ele é um espectro muito importante que vai acontecer de uma forma muito maciça, vamos dizer assim, né? Essa sombra vai ser projetada de uma forma muito forte, tá? Então, e o que os eclipses trazem, né? Os eclipses estão trabalhando, né, com dois luminares, o Sol e a Lua, né? E sempre que a Lua que passa na frente do Sol, é como se o Sol iluminasse alguma coisa do passado, que trouxesse à tona alguma coisa do passado, ou emoções guardadas, ou coisas que estão recolhidas, né? Então traz isso à luz. Sempre nessas lunações e nas luas cheias, a gente trabalha com a questão da luz e sombra, né? Então, não é um eclipse, ele não é bom ou ele não é mau. Ele, na verdade, ele traz essas revelações. Os eclipses sempre são, principalmente os solares, sempre são estopins de questões que estavam sendo, de alguma maneira, deixadas para lá, ou já vem trafegando há algum tempo na nossa consciência, na nossa emoção, ou na nossa sociedade, porque também fala de eventos que acontecem no dia a dia, né? E na verdade, esse eclipse ele faz essas coisas eclodirem, virem à tona, buscarem solução, tem uma certa urgência aí. Como vai ser um eclipse no signo de Sagitário, né, no grau 23, a gente vai ver também que tem algumas conotações isso daí. Sagitário, no grau 23, já é o terceiro decanato, né, então ele é regido pelo Sol. Então é um Júpiter, né, quer dizer, é um Sagitário muito poderoso, iluminado pelo Sol, né? E o que é o Sagitário, o que é o Sol? É a verdade, né? É trazer essas coisas. Então a gente vai ver que muitas dessas questões precisam ser trazidas à luz. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Eu só queria passar aqui o que é o eclipse. Agora vamos ver como é que é a trajetória desse eclipse, tá? Então, a gente tem aí uma animação da NASA do eclipse do dia 14 de dezembro. Como vocês podem perceber, esse eclipse está passando, né, por essa porção aqui grande da América do Sul, inclusive Brasil, né? Então, ele vai trazer, como se ele canalizasse essa energia, né, que é o pontinho da Lua, né, justamente por aí. Quanto mais central, mais forte e concentrada é essa energia. Tá? E ela vai se dissipando, mas toda uma grande, mas isso é sentido no mundo inteiro, mas nesses lugares onde ele passa, e que aí vai ter algumas linhas que passam aqui também, a gente vai ver que são aspectos mais fortes e mais contundentes, tá? Então toda essa região aqui da Argentina, né, vai estar muito iluminada ou desiluminada, né, nesse eclipse aí, tá? Então era isso que eu queria mostrar aqui para vocês. A gente vai continuar falando. É interessante também que ele passa aqui na ponta da Antártida também, né? É muito interessante isso também, né? E ele vai fazer uma sombra no lado oposto, que é justamente ali a região da China, né? Então tem muitas coisas para a gente tentar entender com esse eclipse aí. Vamos seguir? Bom, aqui, né, eu trouxe para vocês o mapa do eclipse. Claro que eu fiz esse mapa aqui para o Brasil, né? Então, para Brasília, que é a capital do Brasil, né? E a gente vai ter essa configuração planetária aqui. Nesse mapa a gente vai ter o ascendente em Áries, tá? 9 graus de Áries, e tem algumas peculiaridades. Aqui está o Sol e a Lua, né? Nesse eclipse, tá? Eles estão juntos com Mercúrio também. Então, faz uma conjunção aqui em Sagitário, na casa 9, que é a casa normalmente de Sagitário, é a casa, né, é o reino de Sagitário. E a casa 9, ela traz questões orientadas aqui. A fé, verdade, luz, né, sobre as leis, a organização das instituições judiciárias, também vai falar sobre ideologias, o que a gente projeta para a gente na vida, no sentido de o sentido da vida, né? Então, tudo isso está relacionado a esse eclipse aí. E a gente vai ver que tem aqui também, né, um trígono
entre esses planetas, né, o Sol, Lua e Mercúrio, com Marte. Então, Marte, apesar de muita gente temer Marte, Marte é energia, Marte é força de vontade, é vontade de partir para algum lugar, né? É uma energia direcionada, e ela está sendo direcionada justamente aqui para a Casa 9. Tá? Então, todas essas questões, ligando com a questão do eclipse, todas essas questões que estão escondidas, que estão precisando de um trato, ou seja, de uma solução, né, de resolver questões que estão pendentes, vamos dizer assim, elas vão estar orientadas. Tá? Então, finalizações de processos, questões mesmo relacionadas às religiões, né? Alguns aspectos que estão muito tempo sem dar um sentido para eles, vão vir também a essa luz, né? E o interessante, se vocês observarem, é que aqui, tanto esses aqui, né, esses planetas todos, né, a conjunção do Sol e Lua e o Mercúrio, eles vão estar, né, também ligados aqui numa quadratura a Netuno, tá? Que faz uma oposição ao nó do norte. O nó do norte ele é par, né? Então eu tenho aqui o nó do norte, e, consequentemente, embora não esteja desenhado aqui, eu tenho o nó do sul. O nó do sul, muitas vezes, ele é interpretado com aquilo que a gente tem que deixar para trás. E não é, né? Ou seja, na verdade, o nó do sul é a nossa bagagem, tá? É aquilo que a gente já desenvolveu em algum outro momento, né? E, enfim, são coisas do passado, sim, mas não necessariamente que têm que ser abandonadas, tá? Mas o nó do norte, ele tenta, né, trazer para a gente uma concretização, como se a gente pegasse aquela nossa bolsinha, né, da nossa bagagem, das coisas que a gente tem, e a gente vai ter que experimentar energias do outro lado, no caso Gêmeos, né, para a gente tentar concretizar isso. Usar na concretização dessa energia geminiana aquilo que a gente traz como bagagem. Observem que aqui eu tenho um envolvimento muito importante. Eu tenho esses 3 planetas aqui, Sol, vou chamar de planetas, né? Sol, Lua e Mercúrio, né? E eles estão fazendo uma quadratura com Netuno e aqui com o nó do norte, evidentemente também aqui está em conjunção o nó do sul. Essa figura geométrica aqui a gente chama de T-square, né? É um grande, né? E esse T-square, na verdade, tem uma energia muito concentrada. Os aspectos em vermelho no mapa, normalmente, eles são aspectos tensos, mas não tensos porque são ruins, né? Eles são tensos porque eles demandam uma energia de tentativa de compreensão e de integração. Tá? Então, as oposições e quadraturas, às vezes as pessoas olham com um pouco de medo, elas, na verdade, elas trazem uma energia que precisa ser, de alguma maneira, concretizada, esclarecida, né? Integrada, né? E aí, o que a gente vai ver aqui, né? Quer dizer, temos todos esses planetas aqui trazendo a questão da verdade, do planejamento, né, do ir mais longe, tanto a casa 9, né, Júpiter, como a casa, né, 11 de Aquário, né, são casas e planetas que falam de noção de futuro, de adiante. Né? Eu acredito que esse eclipse ele abre a porta no sentido de toda aquela coisa que estava condensada, tensa, pesada, ela vai ter que sair, ela vai ter que arrumar um destino. Né? E aí as coisas vão andar com mais agilidade. Né? Como eu já falei, processos de justiça, tudo isso daí vão andar com um pouco mais de rapidez para serem integrados na vida prática. Aqui esse eixo, né, em relação a Gêmeos e Sagitário, tá? Ele fala justamente sobre a questão do conhecimento, da circulação de notícias. Né? Nessa quadratura com Netuno, eu acho que a gente vai ter aí algumas questões relativas às teorias de conspiração, às fake news, tudo isso, processos, inclusive processos que existem, né, no nosso país mesmo com relação a isso, tendo um trato judicial, tendo um trato de verdade. Muitas coisas vão aparecer, né, muitas verdades, né, muitos
mitos vão ser derretidos, né? Ou seja, você vai confrontar uma mentira com uma verdade, uma ilusão com uma verdade, né? Então essas coisas são muito contundentes, muito fortes, precisam ser integradas na vida cotidiana. A Casa 9 também fala da nossa Constituição, todas as leis. A Casa 3 aqui, né, junto com em Gêmeos, vai estar falando sobre a circulação de informações também, imprensa, né? Esse eixo aqui é um eixo da imprensa. Então a gente vai ver muitas coisas acontecendo, tá? E tudo isso vai, na verdade, levar a canalizar uma energia, porque logo em seguida, na semana seguinte, a gente vai ter, né, o encontro de Júpiter e Saturno já dentro do signo de Aquário, já dentro da constelação de Aquário. E sempre que eles se encontram, né, que eles estão fechando um ciclo, né, e vão abrir outro. Quando eles se encontram no mesmo grau exato, tá, a gente vai ver, então, um novo momento se abrindo. Né? E esses planetas, eu vou falar disso no próximo vídeo, eles são extremamente importantes. Ao mesmo tempo, essa alunação, né, ela traz aqui, essa alunação, esse eclipse, algumas questões interessantes. Por exemplo, a gente tem a Lilith aqui num aspecto, né, num quincúncio, com esse stellium aqui de Sagitário, que está na nossa conjunção aí de Sol e Lua. A Lilith, ela é sempre uma sensação de vazio, de alguma coisa que não foi preenchida, que foi deixada para depois, que não foi cumprida, né? Então, o aspecto negativo da Lilith, não é que ela seja negativa, né? O aspecto dela é um aspecto, assim, de eu preciso satisfazer alguma coisa que está me faltando, né? E na casa 2, ela está falando dos recursos. Recursos não só materiais, financeiros, como também os recursos, recursos todos eles, nossos valores, né? Nossos dons, nossos talentos. Tá? É um momento, sem dúvida nenhuma, que a gente vai ficar muito incomodado, porque o quincúncio ele é sempre um aspecto incomodativo. Ele não é um aspecto porque são duas energias que nunca se olham, nunca se vê. Então, você sente um desconforto com ele. E aí ele pode estar sendo, né, um chamado para a gente abrir os nossos olhos, né, para a gente olhar os nossos valores, a gente resgatar coisas e jogar outras fora, né? Isso literalmente falando, gente, como também num nível mais espiritualizado da coisa, né? Num nível um pouco mais emocional, mais psicológico. Então, a gente vai ter que olhar para essas nossas questões. Queria chamar a atenção aqui ainda, né, em todos esses planetinhas que estão aqui nessa área, né, do ascendente do mapa, né? O Marte, que nós já falamos, nós temos isso daqui que é a roda da fortuna, e ela fala um pouco das habilidades, das questões que a gente tem, né, que nos favorece, o nosso presente, né, aquilo que a gente se sente melhor, faz melhor. E em Áries, ela é uma coisa muito da individualidade. É muito interessante que os processos que a gente vai ver agora, eu acho que a gente já veio falando disso, né? Toda aquela noção, todo aquele peso de Capricórnio, também fala muito sobre a questão da paternidade, né? A gente sempre espera por um pai, por um líder, por um herói, por alguma coisa que nos salve de alguma maneira. E a gente se confrontou ao longo de 2020 que a gente está sem pai nem mãe, né? Isso a nível geral, que a gente tem que ser responsável por nós próprios, que a gente precisa ser responsável pelos nossos próprios problemas, nossas questões, aquilo que a gente faz de mais errado para a natureza, principalmente a natureza, já que Urano está aqui, né, num signo de terra. Então a gente tem que se responsabilizar. Eu acho que isso é que é o mais interessante nesse processo aí. Por quê? Né? Porque quando você assume a responsabilidade dos seus atos, você também começa a olhar para o seu entorno. Resumindo, né, tudo isso aí para dizer que, na verdade, é como se a gente não tivesse mais um bode expiatório para a gente jogar as culpas. A gente precisa assumir as responsabilidades. Nós temos que trabalhar no sentido de, talvez sozinhos sejamos fracos, mas juntos sejamos mais interessantes nessa luta daí. A gente vai ter que brigar, lutar, né? Se a gente quiser vencer as nossas questões. Se a gente quiser fazer desse planeta um planeta habitável, agradável, harmônico, né? Especial. Então, é a gente que vai cavar isso daí. No sentido mais amplo, a nossa cidadania, ela tem que ser buscada por nós, não esperar das autoridades, né? A gente tem que se impor. E se impor de que maneira? Através das redes que a gente tem,
né? A gente vai ver que isso vai estar muito mais forte a partir do dia 21, principalmente, né? Quando esses dois planetinhas se juntarem. Mas o que vai falar alto são os coletivos, né? A gente lutar pelos nossos ideais, pelas nossas questões, mas dentro de um grupo, né? Dentro de um grupo que vai justamente organizar isso daí, né? A Vênus, ela aqui na casa 8, né? E ela está em Escorpião, ela pede para a gente olhar as nossas escolhas, as nossas vontades, os nossos gostos de uma maneira mais profunda. Tá? A gente precisa não só assumir a autoridade sobre as coisas, como também fazer essas escolhas, né, de uma maneira que, que tenha um pouco mais a ver não só com nós, né, com cada um de nós, mas com todos nós. Né? Escorpião aprofunda, investiga, né? É mais denso. Então não é um momento de frivolidades, né? É um momento em que a gente precisa de verdade enxergar as coisas, fazer escolhas, assumir responsabilidades. Sem dúvida nenhuma, esse processo todo que a gente vem passando, não vamos ficar ilesos. Né? A gente vai ver que é um momento ainda tenso, porque no momento em que a gente está vendo as verdades aparecerem, as coisas, a gente começa a assumir posições e tudo mais, é claro que existe uma energia contrária a isso, porque de alguma maneira aquelas pessoas que estão dentro desse processo, que estão bem acomodadas, não querem se mexer dali. Então a gente vai ver que muitas discussões vão ter, mas o mais importante é que a gente não se deixe cegar, não se deixe levar por ilusões, se cegar às verdades, né? A gente vai ter que olhar e realmente reconhecer, né? É um momento de legislar sobre uma série de critérios que não fazem mais nenhum sentido hoje em dia. A gente está vendo muitas questões sobre racismo, né? Supremacismo, posições autoritárias de poder, tudo isso daí está com seus dias contados. Vai acabar. Né? É claro que nos países e nas regiões e com as pessoas que são mais acessíveis, né? Que são mais maleáveis, que conseguem enxergar isso e incorporar os valores dos outros e tentar fazer, né, uma mistura, um blend com as emoções, enfim, que consegue sair do seu lugar, né, e olhar o lugar do outro e buscar soluções mais igualitárias, vai ser bem mais fácil. Né? Ao contrário, também aquelas pessoas muito mais exclusivistas, mais reacionárias, mais tradicionais, mais inclusive autoritárias mesmo, né? Vai ser um baque. E evidentemente que nesse processo aí, essas energias se chocam. Quanto maior a luz, mais se enxerga a sombra. Quanto mais se enxerga a sombra, mais luz colocamos nela. Então, até chegar nesse equilíbrio, é sempre um processo, às vezes, doloroso, cansativo. Nem tudo é luz. A luz é para iluminar as sombras, né? E é bastante denso. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que a gente vai tocar, a gente vai abrir a porta, né, nessa alunação, né, para a gente entrar. Entrar aonde? Aí a gente escolhe, tá bom? A gente pode entrar no mundo de luz, de igualitarismo, de uma série de coisas que não estou falando que é o nirvana, porque esses processos que a gente está falando, eles estão se abrindo. Eles precisam de um tempo para eles começarem a agir. Mas a energia está aí colocada. Uma sugestão? Se você tiver a oportunidade, por volta de 1 hora da tarde, no dia 14 de dezembro, 13h17, para ser mais exata, entre em contato consigo mesmo, seja através de uma meditação, de um ritual qualquer que você queira criar, mas olhe para isso, né? Aproveite essa energia, né? Que existem outras energias também que estão acontecendo aí, de algumas outras culturas e tudo mais, mas enfim, que você olhe para isso, você se abra nesse momento para essa luz toda entrar. Porque se ela entrar, né, você se permitir entrar, você só vai ver coisas muito boas. E é isso que eu desejo para você, para mim, para todos nós. Porque a Terra está evoluindo e nós precisamos crescer e evoluir junto com ela, tá bom?
Coisas que estão para trás têm que ficar atrás e a gente tem que abraçar o futuro. Gente, eu volto na semana que vem com mais um vídeo, talvez ainda dessa semana, sobre o eclipse, sobre o eclipse não, sobre a conjunção Júpiter-Saturno. A nova estrela de Belém volta a nos iluminar novamente, ok? Um grande beijo para vocês, boa alunação, bom eclipse, segurem essa chave e abram a porta com firmeza. Beijo, tchau!